Quem nos acompanha com certeza já ouviu a gente falar que a Série 2 do Paulistão é um dos principais estaduais do Brasil, talvez um dos 5 mais importantes do país. Isso pode parecer exagero ouvindo pela primeira vez, mas hoje nós vamos mostrar que a Série 2 vive um momento especial em termos de exposição e mercado. Momento histórico até, considerando que é uma segunda divisão estadual, não é nem um campeonato de elite. A A2 sempre empregou muito, isso é fato, mas nesse momento ela nunca empregou tão bem. Para mostrar como o nível do mercado da Série 2 está alto nos últimos anos, principalmente esse ano, a gente fez a estimativa dos times titulares de praticamente todos os participantes das últimas 8 edições, de 2018 a 25, do campeão aos rebaixados, e vimos para onde foram os jogadores imediatamente após o final da A2. Por que de 2018 para 2025? Porque em 2018 foi adotado o formato atual da Série 2 pela Federação Paulista, então a gente compara campeonatos com o mesmo número de participantes e basicamente a mesma fórmula. Para fazer uma comparação coerente e evitar uma certa contaminação na amostragem, digamos assim, usamos 2 critérios que resultaram na exclusão de alguns times dessa lista. A primeira delas, e a principal, foi disputar uma divisão do Brasileirão acima da Série D, ou seja, quem jogou a Série B e a Série C não entra na lista. Desse jeito, um time como a Ferroviária desse ano, que joga a Série B nesse momento logo depois de jogar a Série 2 com muitos remanescentes do elenco, não puxaria sozinho os números para cima. A segunda regra de exclusão é praticamente a regra do Red Bull Brasil, ou Red Bull Bragantino 2. Justamente por ele ser um time B, a proposta era outra, os elencos eram muito mais jovens, apesar de muitos talentosos. Então, no ano em que o Red Bull Brasil ou o Bragantino 2 jogou a Série 2, ele está fora. Um último ponto antes de irmos ao trabalho, eu prometo, ainda não temos todos os elencos da Copa Paulista anunciados. Na verdade, não temos praticamente elenco nenhum no momento da publicação desse vídeo. Então vai ter muita gente na categoria dos jogadores sem time confirmado que vai jogar a Copa Paulista daqui a pouco. Isso posto, vamos ao trabalho. Se tem uma coisa que o nosso levantamento mostrou é que uma boa Série 2 é praticamente um passaporte para as divisões de acesso do Campeonato Brasileiro, principalmente no pós-pandemia. Nesses últimos 2 anos, mais da metade dos titulares de A2 foram jogar o Brasileirão logo em seguida, pegando no mínimo uma Série D. Em 22 também foi praticamente metade dos jogadores titulares da A2. Esse nosso trabalho das últimas semanas resultou nesse gráfico que sim, tem um pouco de informação demais, mas a gente já vai destrinchá-lo. O fato é que dá pra gente perceber só de olhar por cima que tem mais jogadores indo pro Brasileirão e menos jogadores indo disputar outros estaduais, e isso inclui a Copa Paulista. As 2 últimas edições da A2 foram o auge desse movimento de empregabilidade no Brasileirão, pelo menos no formato atual de 16 times. Em 2025, dos 154 jogadores considerados titulares no nosso levantamento, lembrando, excluindo Ferroviária e Ituano, 88 foram direto para alguma divisão do Campeonato Brasileiro, o que dá 57%. Em 2024, foram 55% dos titulares, ou seja, 91 de um total de 165 atletas listados. Também dá para perceber que dar 2 para o brasileiro tem sido mais comum praticamente a cada ano. Tirando 2022, que foi um ano fora da curva nesse quesito, desde 2019 existe um aumento bem constante até, subindo 22 pontos percentuais no intervalo de 7 anos. Uma hora vai parar de aumentar. E realmente aumentou muito pouco do ano passado para esse. Mas o fato é que neste momento está aumentando de forma bem constante. Outro ponto importante é que o jogador da Série 2 não somente ganhou mais espaço no Brasileirão, ele ganhou espaços mais qualificados. O número de jogadores indo da A2 direto para a Série C nunca foi tão alto e veio numa crescente de 4 anos seguidos depois de despencar em 2022. Outra coisa é que quase todos os times colocaram pelo menos um titular na Série C, e inclusive alguns reservas também foram para a Série C, mas como combinado, eles não entram na conta. Essa A2 também é a edição, pelo menos nesse atual formato, em que mais jogadores foram para as séries A e B do Brasileirão imediatamente após o fim da competição. Os jogadores da Série A têm que ser levados em conta com asterisco, já que a grande maioria ou retornava de empréstimo ou integrou muito mais o elenco do Brasileirão de Aspirantes do que o elenco principal, às vezes só o elenco do Brasileirão de Aspirantes. Esse ano foram 2 jogadores voltando de empréstimo e o Leonan, zagueiro, sendo de fato contratado pelo Mirassol depois de fazer uma boa Série A2 pelo Capivariano campeão.
Com relação à Série B, o número é mais constante, mas não deixa de ser o maior desde que a A2 tem 16 times. Vale lembrar de novo, não estamos contando times que jogaram A2 e Série B, A ou C no mesmo ano. Senão a gente precisaria incluir, por exemplo, o elenco inteiro da Ferroviária desse ano. Porém, quem foi contratado pela Ferroviária depois da Série A2, como o atacante Igor Bolt do 15 e o Kevin do Primavera, esses sim entram na conta. E mesmo sem a Ferroviária e o Ituano para puxar esses números para cima, ainda assim é impressionante que uma segunda divisão estadual consiga colocar praticamente 30% dos seus jogadores titulares numa Série C, B ou até mesmo A de brasileiro. É realmente impressionante. Até agora foi só alegria, mas também fica claro só de olhar para os números que a relação da Série 2 com a Copa Paulista mudou e não foi para melhor. Em 2019, que eu particularmente acho que foi o auge da Copa Paulista, teve times inteiros renovando da A2 para a Copa Paulista ou indo jogar por outro time que tenha jogado aquela A2. Exemplo, o Água Santa buscou 7 titulares do Santo André campeão da A2, incluindo o técnico Fernando Marchiori, para a Copa Paulista logo em seguida. Também teve vários times mantendo o time titular praticamente inteiro para o segundo semestre. E não só os que foram mais longe, como a Inter de Limeira e o 15 de Piracicaba, mas também times de G8 ou até mesmo de meio de tabela, que tinham um planejamento um pouco mais constante, como o Juventus e até o extinto Atibaia, que manteve 10 dos 11 titulares para o segundo semestre. Claro que muito disso é reflexo do planejamento dos times, mas o fato é que acabou o tempo em que os times da A2 mantinham o time inteiro pensando em jogar a Copa Paulista. Hoje, o jogador bom de A2 tem mercado no Brasileirão, então é pra lá que ele vai. Ele pode até voltar pra Copa Paulista, mas no time de A2 ele não fica. O resumo da história é que a gente não pode subestimar o nível em que a A2 está hoje em comparação com outros estaduais. Provavelmente na prateleira logo abaixo dos estaduais que tem vários gigantes do futebol brasileiro, como o Carioca, o Mineiro e a própria 1, que é indiscutivelmente o maior estadual do país hoje. O que a gente pode discutir é como o campeonato chegou a esse ponto, e eu acho que tem vários pontos que contribuíram para isso. O que eu vejo como principal fator nesses últimos anos é a dificuldade que o formato do campeonato impõe hoje. O formato do Paulistão, com 16 times em cada divisão, necessariamente deixa equipes fortes de fora da 1. Já faz 3 anos que a A2 tem pelo menos um time de Série B ou Série C do brasileiro, e serão 4 anos em 2026, já que a Ferroviária não subiu e ela vai estar no mínimo na Série C do ano que vem. Mesmo assim, os últimos 4 acessos foram de times sem divisão nacional. E dos 8 últimos times que disputaram acesso, só um tinha divisão nacional, que foi o Ituano em 2025. O outro ponto que para mim é fundamental é que os times que sobem da 3 estão cada vez mais fortes. Dos últimos 8 que subiram da 3 para 2, tem mais times na 1 do que na 3 de volta. Na verdade, quem já voltou para 3, que foi o Comercial, até caiu para 4, mas não sem antes pegar G8 depois de subir para 2. O fato é que os times que estão subindo da 3 para 2 estão subindo preparados para disputar e principalmente investir o que a nova divisão pede, e que ultimamente não tem sido pouco. Agora a gente quer saber de vocês, por que a A2 virou essa vitrine tão boa? Será que vai continuar a melhorar nos próximos anos? Deixa aqui nos comentários. Já que estamos aqui, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, torne-se membro aqui também e nos acompanhe nas redes sociais. Somos Escanteio SP em todas elas. Não esqueça do like no vídeo e até a próxima.